Pessoal, essa é uma das aulas que eu considero mais importantes de equilíbrio químico, porque a gente vai falar de pH e pOH. Na verdade, mais especificamente, o que é mais importante e o que está muito presente no nosso dia a dia, quando falamos em química, é pH. Vocês já ouviram falar de pH? pH da água, pH ácido, pH básico. Bom, nós veremos hoje da onde vem isso e alguns formalismos a mais sobre esse assunto. Então vamos lá, moçada. A água por si só, ela também forma um equilíbrio químico. Água pura, estou falando. Por quê, professor? Porque uma pequena parte das moléculas, elas se quebram por si só, sozinhas. E elas sofrem uma autoionização, formando os íons H+, e OH-. Então, é isso que acontece, gente, com uma pequena, mas muito pequena fração das moléculas de água. Elas se quebram sozinhas, formando H+ e OH-, e isso estabelece um equilíbrio químico. Todo equilíbrio tem uma constante de equilíbrio, K, mas nesse caso, como é o equilíbrio especificamente da água, a gente chama de KW, W vem de water, de água. E se a gente for escrever a expressão dessa constante de equilíbrio, continua sendo a mesma regra. É produto dividido por reagente. Só que o reagente, nesse caso, é o H2O. Como a quantidade de H2O é muito grande e praticamente não varia nesse processo, já que é uma menor parte, uma pequena porção, fração das moléculas de água que se autoionizam, então a expressão da constante de equilíbrio Kw é simplesmente H+ vezes concentração de OH- só. E aí a gente pode perguntar, tá, mas qual seria o valor dessa constante Kw? Toda constante de equilíbrio, o valor dela varia com a temperatura, não é diferente com o Kw. Mas a temperatura de 25 graus Celsius é um valor chave que a gente tem que gravar para o Enem, para o vestibular, inclusive. A 25 graus Celsius, gente, o Kw é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. 10 elevado a menos 14, para simplificar. Então, Kw, o valor que você tem que saber é que Kw é igual a 10 a menos 14. Varia, professor, que a temperatura? Sim, varia, mas não interessa os outros valores. Eles não nos interessam. O que interessa é esse valor, 1 vezes 10 elevado a menos 14. Ou simplesmente 10 elevado a menos 14. Então, olha só, moçada. Eu sei que a expressão da constante Kw é H+ vezes concentração de OH-, e que o valor numérico de Kw é 10 elevado a menos 14. É o único valor que a gente tem que saber. Se eu juntar essas duas expressões, eu tenho que concentração de H+ vezes concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Pessoal, e tem como nós calcularmos essa concentração de H+ ou OH- em uma solução. E eu já adianto para vocês um detalhe muito importante, que toda e qualquer solução tem íons H+ e tem íons OH-. Professor, mas espera aí, se é uma solução ácida, não vai ter H+? Sim, mas tem uma pequena quantidade de OH-. E se é uma solução básica, não tem OH-? Sim, mas tem uma pequena quantidade de H+ também. Vou salientar isso para vocês um pouquinho mais à frente. Vamos ver um exemplo, então. Uma solução qualquer possui concentração de íons H+, 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Qual que é a concentração de íons hidroxila, OH-? Pessoal, é simples, você usa essa relação aqui. Concentração de H+ vezes concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. Substitui no lugar de H+, põe o 10 a menos 3, vezes OH- igual a 10 a menos 14, faz as continhas. Concentração de OH- é 10 elevado a menos 14 dividido por 10 elevado a menos 3. Isso é uma divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 14 menos menos 3, que dá menos 14 mais 3, que é igual a 10 a menos 11. Essa é a concentração de íons OH- nessa solução. E se eu tiver uma solução que tem concentração de OH- igual a 10 elevado a menos 8 mol por litro, com a concentração de H+, faz a mesma coisa. Você vai usar essa fórmula aqui, H+ vezes OH-
é igual a 10 a menos 14. Gente, isso sempre. Isso não muda essa relação matemática. Então, você substitui. No lugar de OH- você põe 10 a menos 8. Então, vai ficar H mais vezes 10 elevado a menos 8 igual a 10 elevado a menos 14. 10 a menos 8 está multiplicando, passa dividindo. Você tem novamente uma divisão de frações de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 14 menos menos 8, que é menos 14 mais 8. E isso vai dar 10 a menos 6 mol por litro, que é a concentração de H+. Mas afinal de contas, professor, com todo o rigor da formalidade química, o que é uma solução ácida, básica e neutra? A definição, gente, de uma solução ácida, básica ou neutra tem a ver com as quantidades de H+ e OH- que tem nela. Porque lembra que toda e qualquer solução tem H+ e tem OH-. Às vezes pode ter muito pouquinho de um ou do outro, mas tem os dois necessariamente. Uma solução neutra é aquela em que as concentrações de H+, de íons H+, é igual à concentração de íons OH-. A solução ácida é aquela que eu tenho mais H+ e menos OH-. Ou seja, a concentração de H+ maior do que OH-. E a solução básica é o contrário, é aquela que eu tenho mais íons OH- e menos H+. Então, por exemplo, se eu tenho uma solução 10 elevado a menos 3 mol por litro, ela é ácida, básica ou neutra? Então, vamos lá. Eu vou calcular a concentração de íons OH-. É uma forma de eu descobrir essa resposta. Depois vou dar uma outra fórmula, que é mais simples ainda. Fazendo as mesmas continhas que a gente já vinha fazendo, concentração de OH- deu 10 elevado a menos 11. E a de H+ era 10 a menos 3. Qual número é maior? 10 elevado a menos 3 ou 10 elevado a menos 11? Cuidado, hein, gente? 10 elevado a menos 3 é um número maior do que 10 elevado a menos 11. Então, eu tenho que a concentração de H+ é maior do que de OH-, portanto, a solução é ácida. Tudo bem, moçada? 10 elevado a menos 3 é 0,001. Agora, 10 elevado a menos 11 é 0,00000000001. Eu contei no dedo, tá, gente? Eu não chutei não o número de zeros. Ou seja, 10 elevado a menos 11 é um número muito menor do que 10 elevado a menos 3. E para terminar a aula, na reta final, uma coisa muito importante é a gente saber o que são as escalas de acidez. A escala pH e pOH. Não preciso nem dizer que a mais importante é a pH. Escala pOH a gente não usa no dia a dia. Mas pode aparecer uma questãozinha no seu Enem vestibular falando de pOH. Então é importante a gente estudar e saber o que é. Pessoal, olha só. pH ou pOH são escalas de acidez. Existem escalas para medir temperatura, por exemplo, escala Celsius, de 0 a 100 graus Celsius, termômetro. A escala de comprimento, também existe essa escala para medir a acidez ou basicidade de uma solução, para saber o quão ácida ou quão básica ela está. A principal escala de acidez é a escala pH, que vem de potencial hidrogeniônico, ou seja, tem a ver com os íons H+, ok? Essa escala, gente, vai de 0 a 14, sendo que se eu tiver pH 7 no meio, no centro, eu tenho uma solução neutra. Se o pH estiver entre 0 e 7, a solução é ácida. E maior que 7 até 14, a solução é básica. Então está aí, moçada, uma representação gráfica da escala pH. Observa que o 7 está até destacado ali, pintado de azulzinho no fundo dele, porque o 7 é o pH neutro. Tudo que vem pH menor que 7 é ácido. E tudo que tiver pH maior que 7 é básico. Então tá aí. Qualquer pH entre 0 e menor que 7 é ácido. Maior que 7, 14 é básico e o 7 é neutro. Então, olha só, alguns exemplos. Se eu tiver pH 3 é um pH, ácido, pH 7 é, neutro, pH 9,5 é, básico, pH 0,2, muito ácido,
pH 13,7, básico. E pH 7,1, básico. Professor, mas é quase neutro, né? É muito próximo do 7. É muito próximo do 7, mas é maior que 7. Qualquer coisa maior que 7 pode ser 7,0001. Qualquer coisa maior que 7 é um pH básico. E assim como nós temos a escala pH, gente, nós temos a escala pOH, que não é usado no dia a dia, mas eu vou mostrar para vocês. É muito simples. A escala pOH é o inverso da escala pH. Se você aprendeu e entendeu a escala pH, é só você inverter tudo para saber como é a escala pOH. O 7, o centro, continua sendo neutro, mas antes do 7, tudo que tem pOH menor que 7 é básico, inverte. E maior que 7 é ácido. Mas assim, gente, não encana com escala pOH. Concentra em escala pH, porque isso sim é que é importante. E a gente precisa saber calcular o pH e ou o pOH de uma solução. P em química, gente, é menos log. Qualquer coisa que P alguma coisa em química é menos log de alguma coisa. Então, pH é menos log da concentração de H+. E pOH, P é menos log, então é menos log da concentração do quê? De OH-. E tem uma relação muito importante entre essas duas grandezas, que diz que pH mais pOH é igual a 14. Precisa saber isso, professor? Muito, muito mesmo. pH mais pOH é igual a 14. Isso não muda. Então vamos ver só mais alguns exemplos e a gente encerra a aula. Uma solução que tem concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 3, qual é o pH dessa solução e qual é o pOH? Então, gente, pH, P em química é menos log. Então, pH menos log de H+. No lugar do H+, eu ponho 10 a menos 3. Então, menos log de 10 a menos 3, como é que eu calculo isso, professor? Pessoal, nós vamos usar uma propriedade de logaritmo. Eu tenho o logaritmo de uma potência. Você pode pegar o expoente dessa potência e jogar aqui para frente do logaritmo multiplicando. Então, esse menos 3 vai para frente do logaritmo. Vai ficar menos log, menos 3, vezes log de 10. Só que quando eu não tenho base nenhuma no logaritmo, a base está oculta, é base 10, sempre. Então, a base desse logaritmo é 10. Gente, professor de matemática arrepia o cabelo se vê eu fazendo isso. Mas é como se eu cortasse o 10 do logaritmando com a base do logaritmo. Então, esse logaritmo vai sumir. E vai sobrar só o menos 3, pH é igual a 3. Uma solução ácida, porque é menor que 7. E qual é o pOH? É só você fazer pH mais pOH igual a 14. Se o pH já é 3, o pOH só pode ser 11. Tá aí, moçada. Mais um exemplo. Se eu tenho uma solução de concentração de íons OH-, 10 a menos 5, qual é o pH dessa solução, qual é o pOH, e vamos classificá-la. Olha só, concentração de OH-, 10 a menos 5. Então, pOH é menos log de OH-. Substitui no lugar do OH-, 10 a menos 5. Menos log de 10 a menos 5. Tem um logaritmo de uma potência. Aplica a propriedade de logaritmo. A potência passa para frente, multiplicando todo o log. Então, fica menos 5 vezes log de 10. Quando eu não tenho nada no na base do logaritmo, é base 10. E quando eu tenho a base igual ao logaritmando, é como se eu pudesse cortar os dois. E some esse logaritmo. Então, aqui é o pOH, é igual a 5. pOH igual a 5. Beleza, gente? E o pH, professor? É só a gente usar a relação. pH mais pOH igual a 14. Se o pOH já é 5, o pH só pode ser 9. E pH 9, como é maior que 7, a solução é básica. É isso, moçada.